Bem-vindos a mais um programa do Nicola, dessa quarta-feira, 7 de abril. Programa repleto de atrações. E logo de cara vamos colocar o presidente do esporte, o Milton Bivar, para falar. Tem eleição na sexta-feira. O esporte acaba de trocar de treinador, conseguiu brilhantemente e de forma muito dura se manter na primeira divisão. Tem vários assuntos importantes para tratar com o presidente. No programa de hoje também entrevistaremos Ricardo Moreira, que é o diretor de futebol do Orlando City. Ótimo, tem oportunidade para falar sobre Kaká, que passou pelo Orlando City, sobre Alexandre Pato, sobre os planos do Orlando City na Major League Soccer, e vou dedicar um bom espaço para conversar com vocês sobre mercado, bons jogadores que estão livres ou praticamente livres, tudo isso a partir de agora. Antes, só queria lembrar que o programa do Nicola tem um oferecimento de Betmotion, o site de apostas esportivas que permite a você se divertir pra caramba no mundo das apostas e ainda faturar um dinheiro. Dá uma olhada nesse vídeo. A paixão pelo jogo cresce quando você faz parte dele. No Betmotion, você veste a camisa do seu time e comemora cada vitória como se fosse uma final. Betmotion, aqui o seu palpite vale muito mais. E já temos na tela o presidente Milton Bivar, presidente do esporte. Boa noite, presidente. Obrigado por ter aceitado o convite. Já logo de cara, até porque não temos tanto tempo, daqui a pouco tem esporte em campo. Queria saber do senhor, como é que o senhor encontrou o esporte em 2019, quando o senhor retoma a condição de presidente? Boa noite, obrigado por ter aceitado o convite, presidente. Boa noite, Jorge, boa noite, ouvintes aí do YouTube, do seu programa. Parabenizá-lo aí para mais de 1 milhão de seguidores. Isso aí realmente pesa muito como a importância de você hoje no futebol brasileiro. Olha, Jorge, para ser rápido, como você falou, é o seguinte... terra arrasada. Olha, eu vou dar exemplos assim, pra você ter uma ideia. Eu cheguei no esporte, mas tinham 5 folhas atrasadas de funcionários. Tinha os jogadores que foram contratados em julho para agosto, que sequer receberam um salário. Compreendeu? Então, viviam às custas de bicho molhado, recebiam na vestiária. Então, um verdadeiro desmando. Olha, pra você ter uma ideia, eu cheguei lá, as piscinas do esporte pode ter um baita de um parque aquático, onde o nosso associado ele frequenta. Nós chegamos a ter 1.600, 1.700 sócios durante fins de semana, compreende? Tá. E aí sequer tinham pago cloro das piscinas. É impressionante a terra arrasada. Energia, não vou nem falar quantas tinham, eu tive que parcelar, e por sinal, esse mês nós estamos liquidando um parcelamento que nós fizemos junto à companhia elétrica aqui, que chama CELP, tá certo, aqui em Pernambuco, de pagamentos de energia. Eu terminei agora a última prestação, graças a Deus, graças ao bom Deus, nós conseguimos pagar também esse débito. Bom, não precisa nem falar mais nada. Não pagava posto de gasolina, onde fornecia óleo diesel para os ônibus, estava lá com a conta desse tamanho. Água, você tem ideia, água, condicionador de água, eu cheguei lá, o que é isso? Não tem uma conta aqui. Mas, rapaz, a água. Mas então, para você ter uma ideia, terra arrasada. Tá. Ô, presidente, qual era o tamanho da dívida do esporte na oportunidade? E quanto o senhor conseguiu, o senhor e as pessoas que compõem o seu grupo conseguiram pagar de dívidas? Eu soube que recentemente vocês conseguiram chegar a um acordo em relação ao esporte pelo André Balada, teve também um acordo na Câmara Nacional também, havia processo contra o esporte. E CNRD. Isso. Fala um pouquinho sobre dívidas, presidente. Vamos falar em números. As pessoas gostam de saber números, presidente. Bora? Números. Olha, em termos de contábil, o esporte devia em torno aí dos seus 160 milhões. Juntando toda a parte fiscal, de INSS, de posto de IRF. Bom, enfim, muitas dívidas ligadas a esse setor. Mas as dívidas de curto prazo, tá certo? São imensas. Pra você ter uma ideia dessas dívidas de curto prazo, nós chegamos a pagar mais de 50 milhões nos 2 anos e esse início de temporada. Para você ter uma ideia, nós pagamos a maior dívida histórica já paga por um clube do Nordeste, que eu tenha conhecimento, de uma vez só. Nós acabamos de pagar mais de 10 milhões de reais. Só do Sporting de Lisboa,
do caso André, nós pagamos 1.300.000 euros, com o euro lá em cima, tá entendendo? Então, foi realmente, eu posso dizer a você, um marco na história do clube, porque além de ser a maior dívida, foi paga à vista, porque não tinha outra saída. Porque se a gente não paga, se a gente não se prepara, nós sacrificamos, nós tivemos que sacrificar obrigatoriamente, Jorge, o início da temporada, ou seja, Campeonato Pernambucano, a própria Copa do Brasil, que é um campeonato que, se a gente está com condições, é um campeonato que a gente podia oferir algum resultado financeiro, mas infelizmente isso não aconteceu, como também a Copa do Nordeste, tá certo? E tivemos forçosamente, porque se dependesse de mim, eu tinha entrado com o time já arrumado tal, para encarar de frente, mas eu tinha a responsabilidade, porque quando eu fui convocado para vir administrar o esporte em 2019, eu fui com o intuito de limpar o clube, de estabilizar. Eu me lembro muito bem aí do Bandeira de Melo aí no Flamengo, tá certo? Que também foi às custas disso tudinho. E isso precisa ter, porque os clubes, o grande problema dos clubes brasileiros é a questão do crescimento sustentável. Tá. Porque o que acontece? Vem um, limpa, o outro vai, contrai dívida. Vem um, limpa, o outro vai, contrai dívida. Esse é o que acontece no futebol brasileiro. Você tem times estabilizados, você tem Atlético Paranaense, você tem aí estabilizado o Grêmio, né? Não posso nem falar no Internacional, que vinha tão bem, mas o ano passado deu uma rateada, mas eu creio que já deve estar estabilizado. O próprio São Paulo, que também é um clube grande do Brasil, mas que tem seus problemas. Tá. Hoje a dívida do esporte está na casa de quanto, presidente? Olha, assim de cabeça eu não sei te falar. Estamos aguardando aí a BDO, que está fazendo toda a nossa contabilidade, entendeu? E auditoria, para que a gente realmente possa pegar esses números e atualizar, porque você sabe que débitos fiscais, eles crescem muito rápido e aí muitas vezes tem possibilidade de você parcelamentos e tudo mais, que, aliás, nós temos já entabulado aí essa questão que nós vamos ter que encarar, e esse ano é um ano da gente também partir para resolver boa parte dessa questão fiscal. Boa. Ó, a ideia, pessoal, é que vocês me ajudem a fazer entrevista com o presidente Milton Bivar do Esporte. Então, dúvidas, mandem pelo chat ou pelo superchat. Vamos repassando as perguntas ao presidente. Presidente, por que o senhor demitiu o Jair Ventura? Não dava mais para segurar? Os resultados foram decisivos? Ele tinha renovado o contrato pouco tempo antes, né? Algumas semanas antes só. Perfeito. O Jair é um grande treinador. Um rapaz de família. Olha, um amigo que eu fiz, está um pouco magoado comigo, eu acho isso normal, que ele tenha ficado. Mas o que pesou, e pesou muito, muito mesmo, é o fato de você, esse ano, na Série A, você só poder fazer trocar uma vez só de treinador, correto? Então, seria muito, era preocupante para nós, já devido ao desgaste que ele já vinha sofrendo, como eu digo, devido a esse pessoal que está aí fazendo campanha há 3 meses, compreende? Falando mal de todo jeito. Se você contrata os jogadores, falam mal. Se você não contrata, eles também. Então, havia um desgaste. E esse desgaste, ele passou para a torcida do esporte, certo? E esse desgaste dele foi um desgaste grande. A ponto, de você ter uma ideia, de a gente sentir assim um desastre, porque você, quando vive sob pressão de torcida, de imprensa, disso, daquilo, você fica um pouco, por mais que você tenha experiência, você fica um pouco meio que instável. Haja vista que a última entrevista do Jair foi coletiva dele, ele fez em 3 minutos, tá certo? Porque ele já estava mesmo, não estava querendo mais. Eu senti, nós sentimos isso. E aí nos reunimos aqui em casa, e uma reunião que chegou próximo das 3 horas de reunião, isso num domingo, aqui em casa, à custa de muita água, muita conversa e cafezinhos e tudo mais.
para que a gente chegasse a essa conclusão. Foi uma conclusão não monocrática, como alguns querem passar, e dizer que fui eu. Eu sou um cara democrático, eu tenho minha diretoria, todos sabem da forma que eu trabalho, eu jamais, sozinho, iria tomar uma atitude dessa contra 5 diretores. Isso eu não faria, e nem fiz. Então, isso foi ter que tomado. Porque seria temerário, ou, vamos dizer assim, a gente iniciar um campeonato onde a gente só pode fazer uma troca de treinador e iniciar um campeonato da Série A com um treinador que já vai um pouco, vamos dizer assim, um tanto quanto desgastado com a torcida, entendi. com a imprensa, desgastado. Então, isso seria um pouco temerário da nossa parte iniciar um treinamento. A outra coisa é que nós temos ainda, para essa troca de treinador, porque quando você está em plena competição, você troca o treinador já chega, já tem que botar o time em campo, é aquela confusão, e o cara fica dizendo, eu não tive tempo de treinar, eu cheguei ontem, compreende? E nesse caso, não. Nós vamos trazer um treinador que ele vai ter hoje uns 50 dias para trabalhar. E aí ele pode dar a cara, né? Dar a cara para o time, da forma que ele quer jogar, certo? Da maneira que ele, e até requisitar mais uma ou duas ou três contratações do seu conhecimento, do seu, vamos dizer assim, da sua opção. Entendi. Tá certo? Porque ele pode, de repente, chega e diz, olha, eu não gosto desse goleiro, eu quero mais um goleiro. Eu não gosto desse meia, eu vou trocar o meia. Entende? Então, é importante que a gente traga um treinador para iniciar essa temporada e ele tenha tempo de botar o time em campo, de preparar. Porque é uma questão fundamental, é a preparação, né? Boa. Presidente, vamos lá. O José Leopoldo da Silva. Ramírez no esporte? Não tem. Não tem. E outra coisa, se tivesse, eu não iria falar, porque, Jorge, é o seguinte, a gente está em plena... É verdade. Em pleno mercado e concorrência, certo? E qualquer nome que escape, que qualquer coisa assim, você pode se dar mal, entendeu? Mas em algum momento o senhor tentou... Você vai para um leilão, e diz, olha, tem um leilão aqui, que carro bacana, eu vou botar 100 mil nesse carro. Aí todo mundo ouve, vai perder porque alguém vai botar 110. Você já começa perdendo, entendi. Mas outro dia eu conversei com o senhor por telefone e o senhor me contou que considerava difícil, mas que o senhor tinha vontade de contratar o Hernanes do São Paulo. Por que essa negociação não deu certo, presidente? Olha, Hernani é um jogador, não sei se vocês sabem, mas Hernani é rubro-negro, né? Já passou pela divisão de base do esporte, e, se não me engano, no futebol de salão, quando bastante jovem. É um jogador que eu admiro bastante, é um jogador que ia entrar feito uma luva. Mas existe, Jorge, há uma diferença muito grande, principalmente na condição que o esporte se encontra, de poder trazer um jogador renomado como ele. E já era, essa possibilidade já não existe mais, né? Não, porque nós acabamos de contratar jogadores ali para o meio de campo, que aí seria sobrepor um com o outro e não ia dar certo. Tá. A folha do esporte hoje é de mais ou menos quanto, presidente? Nós estamos trabalhando para iniciarmos o campeonato aí que no máximo 3 milhões de reais. Eu sei que é muito pouco, mas talvez aí... E aí a gente vai suar para começar pagando... Porque eu trabalho com a folha flexível, entendeu? Você não pode iniciar o ano com todo o gás. Você não pode... Feita aquela corrida de 1.600 metros, você não pode entrar correndo... Quando chegar no fim, falta ar. Então a gente tem que ir devagar, vamos dosando, tá? Para poder a gente conseguir encarar o ano inteiro. Boa. Ó, pessoal, tem um superchat à disposição aí para vocês mandarem perguntas, tá? Tem bastante pergunta aqui. Não sei se eu vou conseguir ler todas, mas se vocês usarem superchat, certamente a pergunta vai ter prioridade. O Yuri Frigo pergunta sobre Fernando Diniz, se o Fernando Diniz é a bola da vez. Eu já ouvi alguns nomes, presidente. Eu já ouvi que o senhor conversou com o Dorival, que o Abel Braga poderia estar cotado. O Fernando Diniz é um nome? Fala um pouquinho sobre essa busca por um substituto para o Jair. Não, todos os três nomes que vocês... importantíssimos, entendeu? Que tem nome no futebol brasileiro, o Fernando Diniz, que tem
seu modo de jogar, que eu gosto bastante, mas talvez seria mais para um time, porque ele é um jogador que é um treinador muito proativo e gosta de jogar mais à frente, mas aí precisa de um time que tenha mais poder financeiro, não é o caso do Sport nesse momento. Tá. O Vinícius pede que eu pergunte para o senhor sobre a eleição. Tem eleição na sexta-feira, o senhor é candidato à reeleição, tem mais 3 candidatos. O senhor dá para dizer que é favorito? Não. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Olha, essa eleição para mim, Jorge, certo, eu vou encarar como um referendo, como um plebiscito. É o seguinte, eu mostrei o que nós fizemos, todos sabem do sacrifício que nós tivemos, de pegar um clube na Série B, como nós pegamos em 2008 para 2019, terra arrasada. O primeiro ano em que, se você tinha uma dotação de 40 milhões antigamente, você abatia 20 e no próximo ano você ia. Depois mais 20 até que baixasse. De cara, foi o primeiro ano em que caiu para a Série B, como agora vai enfrentar o Vasco, o Botafogo aí no Rio de Janeiro, e os outros 2 times que caíram, o Goiás, o Curitiba. A dotação vai ser de 6 milhões e pouco e pronto, acabou-se. Não tem essa. E foi o que aconteceu conosco. Nós saímos de um patamar de arrecadação em torno de 40 milhões para um de 5 milhões e 600, que foi o que nós recebemos da Globo o ano passado. Agora, a partir do momento que a gente ascendeu a Série A, já passamos para um patamar maior, mais de 40 milhões. Só que nós tivemos um grande probleminha o ano passado, é que nós devíamos 18 milhões à Rede Globo. E esses 18 milhões da Rede Globo, eu fiz de tudo com o Fernando Manuel, aí eu fui lá, fui na CBF, olha, tem que pagar e pronto. Mas olha, o Vitória dividiu em 4 vezes, mas o Vitória dividiu isso em contrato. O contrato do Sport reza que tem que pagar em 2020, pagar os 18 milhões. E acabou-se. E eu tivemos que enfrentar isso. Então, de cara, nossa dotação agora de 2020, que era em torno de 40 e poucos milhões, já passou para praticamente a metade. E a gente teve que encarar isso. E montamos um time, esse time que nós subimos agora, um time de guerreiros, de jogadores fortes, mas era um time com a menor folha disparada. A mais próxima da gente era do Atlético Goianiense, e que era o dobro da nossa. Caramba. Pra você ter uma ideia. Pois então o Sport foi o patinho feio em termos financeiros da Série A do ano passado. Tá. Ô presidente, o Thiago Neves valeu a pena o investimento? Como valeu? Valeu sim. A torcida do Sport, ela sempre exigia um jogador midiático e tudo mais. E o Thiago Neves veio, vestiu a camisa. É um jogador hoje identificado com a torcida, tá certo? E o melhor, identificado com o clube. Além do mais, de quebra, com a cidade. Ele tá louco por isso aqui, pela praia, tá morando num lugar, um bairro novo, um bairro que é perto daqui de onde eu moro, onde tem uma infraestrutura muito boa. Você chega lá, você parece estar em Key Biscayne, nos Estados Unidos, em Miami. Tá entendendo? É verdade, eu tô te falando. Você, quando vier aqui, a gente for tomar um drink, eu vou te levar para que você conheça esse bairro aí, que é o sonho de muitos, de morar lá. E ele está lá muito bem, com os filhos. Tem a melhor escola assim, de criança, que chama-se Colégio Santa Maria. Está lá pertinho para todos, à disposição de todos os moradores desse bairro. Tá. O presidente, ele está dando trabalho? Não, de jeito nenhum, de forma alguma. A minha diretoria, a diretoria de diretores experientes, junto com bastante outros jovens talentos do futebol, todos conhecem de futebol. Isso é que me ajuda bastante, porque, Jorge, ninguém faz nada sozinho. E esse pessoal está dando um show. O meu pessoal do marketing, o pessoal da comunicação, o pessoal da administração, eu trouxe muita gente nova, e que esse pessoal, além de serem tudo apaixonado, né, muitos deles têm os pais
já trabalharam no esporte, já foram diretores, filho de ex-presidentes. Por que não dizer também, eu botei meus 2 filhos para trabalhar na base, apenas agora só tem um que está trabalhando, ajudando lá na base, tá certo? O outro ajuda, mas não é diretor mais, entende? Então, eu tenho uma turma de garra, de vontade, e que está segurando a barra de trabalhar na base do sacrifício, entendeu? Tendo que tirar leite de pedra. O presidente já falou em equipe agora, em pessoas que te auxiliam, né? E no ano passado eu cheguei a conversar com o senhor por telefone, o senhor estava bravo com o Bahia porque levaram o Drubsky da forma como foi, sem comunicar o senhor. Conta um pouquinho de como é que foi aquele episódio, se o senhor está bravo ainda com o pessoal do Bahia? Não, olha, bravo nem com o pessoal do Bahia, nem com ele, ele tomou essa decisão, mas foi um negócio, você de cara, todo mundo, ninguém, é um negócio inaceitável. É o seguinte, nós estávamos aí no Rio de Janeiro para jogar contra o Botafogo, tá? Já no final da competição, e tínhamos um jogo, ou não era Botafogo que a gente ia jogar, eu talvez tenha me enganado, estava aí no Rio de Janeiro, já no final, e no domingo a gente teria um jogo, ou no domingo, na quarta, contra o Bahia. Tá. A delegação está hospedada aí no Rio de Janeiro. O Bahia vai em cima lá do Drubsky, certo? E o que fez? Tirou ele do hotel. Tiraram ele do hotel para ele ir para a Bahia. Aí é ruim, hein? Sabe? Isso olha, aí você tira suas dúvidas. Quem foi mais culpado? Quem tirou? Porque eu, se eu for contratar uma pessoa, e se ela se dispuser a fazer uma traição dessa, eu não contrato. Não contrato. É a mesma coisa o cara sair. Tá certo? Quando a gente era rapaz, ele vai sair com mulher casada. Eu digo, não presta. Não presta. Tá certo? É verdade, porque isso é uma traição. Nem o rapaz, nem a moça, né, presidente? Sei lá quem mais. Mas foi assim, e você é para ficar, Jorge, é uma coisa, vamos dizer assim, inaceitável. Sim. Mas, enfim, às vezes falam, mas isso é futebol. Tem essa máxima. É futebol. Não, é porque é futebol, você vai fazer. Eu sou empresário, comecei a trabalhar muito cedo, tá certo? Então eu levei para o esporte o que eu sou. Tá certo? Como empresário, como homem, como pai de família, como... Não vou chegar no esporte, não, é porque é futebol, eu posso não pagar isso aqui, posso fazer uma mutreta ali, posso... Não pode. Não pode. Entende? Você tem que levar para o esporte, se você é um cara honesto, você é honesto. Mas é porque é futebol. Porque é futebol. Futebol é assim mesmo. Não é assim mesmo. Não deve ser. Para alguns pode ser, mas para mim não vai ser nunca. Boa. O presidente, o Príncipe da Paz, manda uma mensagem pedindo que eu convide o presidente do Bahia para uma live também. Será convidado com certeza o Guilherme Belintani. Tem outra pergunta aqui também via Superchat. O Fabrício Moraes Arantes escreve o seguinte: presidente, contrata o Everton Felipe do São Paulo. Tem alguma chance, presidente dele ser contratado? Ele tá no Atlético, não tá? Alguma coisa assim no Goianiense? Ele foi para o Atlético Goianiense, mas me parece que ele voltou para o São Paulo. Tá, é um grande garoto, um garoto que se deu muito bem aqui, foi muito... a torcida gosta muito dele. Porém, no momento, eu acredito, vamos aguardar o próximo treinador para ele analisar essa opção. Tá. Quem que você contratou esse ano, presidente? Contratou o Toró, que fez gol outro dia, contratou o Trellis, que chegou também mais recentemente. Fala aí quem mais você contratou, presidente? Olha, recentemente nós contratamos o Toró, o Trellis, o Maxwell, que era um jogador do Goiás, e agora recentemente estamos levando o Sabino, trouxemos o Sabino, trouxemos aí o Renteria e o Zé Wellison. E Zé Wellison. Tá, o volante. Tá. Isso, o presidente, o volante que estava no Botafogo. O Sabino, ele rescindiu o contrato com o Santos para fechar com vocês, né? Que ele tinha um contrato alto, tinha alguma reclamação lá, foi isso? Isso aí foi feito com muita calma e tudo mais, e foi uma transação
eu reputo muito boa para o esporte. Tá. O Hugo Melo quer saber quantas contratações o esporte precisa de olho na Série A. O senhor falou agora há pouco que a estratégia de vocês não é sair contratando logo de cara. Vocês vão montando o time e tal, mas para a Série A, para a montagem do time, para que ele fique pronto para o principal desafio da temporada, quantos reforços ainda? Olha, Jorge, futebol é uma coisa engraçada. Você inicia a temporada, você faz todas aquelas planilhas, jogadores, você analisa, você chama um analista de desempenho, tal. Sabe? Então, daqui a pouco, você tem um... Bom, aqui eu estou fechado na lateral, estou fechado na zaga, estou fechado na lateral esquerda, no volante. Ah, mas olha, eu não estou... Lá na frente é que está ruim. Aí você vai investir na frente. Quando você vê, você investe, aí você tem aquele garoto dos juniores, como é o caso que nós temos agora, o Mikael, né? E o cara dando a fazer gol. Entende como é que é? Então aí você, quando você vai ver, jogou ali, a zaga não estava do jeito que eu pensava. Aí você volta para se preocupar com a zaga. E é isso, e eu vou dizer, isso você vai levando o ano inteiro, sabe? Por isso fica difícil você dizer... Tantos jogadores, tanto disso, tanto daquilo. A gente quer trabalhar com o elenco, no máximo, estourando. Hoje nós temos já, eu posso dizer de cabeça, são 26 atletas profissionais e estamos lá com 5 jogadores da base incorporados ao elenco profissional. Então estamos trabalhando em torno de 33. Tem alguns treinadores que preferem trabalhar com o mínimo, que é de 26. E tem outros que trabalham com 36, 38, 40 jogadores. Tem gente, tem treinador que gosta e trabalha. Eu acho mais complicado. Eu ainda sou partidário de você ter uma quantidade mínima tanto por causa da parte financeira, como também de você poder lidar todo dia com o pessoal. Claro. Agora, você sabe como é, muitas vezes você traz um jogador. É porque é uma coisa, Jorge, que está se pegando muito hoje, principalmente em termos de oposição. Mas você trouxe fulano e tal. Meu amigo, ninguém contrata 10 jogadores e os 10 jogadores vão dar certo. Isso é humanamente impossível. Seleção brasileira. É só o cara pegar o telefone, convoca fulano. Não quero fulano, não. Cicrano, Beltrano. E eles não conseguem acertar em 10? Correto? Tá. Então, o que se passa? É a mesma coisa, se você contrata 10 jogadores, você vai errar aí 3, 4. E se você tiver sorte, se você tiver competência, você atinge o patamar de 60%, que deu certo, você trouxe e os jogadores se encaixaram, de 60%. Mas 40% vai a torcida, ou a imprensa, ou vai dizer, você é incompetente, como é que você trouxe fulano e tal? Entende? Porque vão se valer dos que você errou, e não dos acertos, compreende? Mas é humanamente impossível contratar 10 jogadores e acertar nos 10. Acertado. Bom. Estamos indo para as últimas, hein, pessoal? Quem não fez pergunta, faça agora, ou talvez vai ter que esperar. Talvez não, vai ter que esperar por uma outra participação do presidente numa entrevista. O Matheus Rodrigues, pelo superchat, pergunta se tem possibilidade de o Ciro voltar ao esporte, presidente. Olha, eu acho que já passou. O Ciro foi um jogador lançado por mim na minha época, em 2008 e 2009. Um jogador, um centroavante aí que tivemos na Libertadores, teve uma participação maravilhosa. Foi um jogador que era para a gente ter vendido ele por um valor bem alto, mas infelizmente, por isso, por aquilo, não conseguiu. Mas a gente chegou a vendê-lo para o Fluminense por um bom dinheiro. Boa. O Júnior quer saber, presidente, qual critério foi usado na renovação do contrato com o Dalberto? Olha, o Dalberto foi uma coisa fruto dessa campanha que existe no esporte. É normal isso que aconteça. O rapaz mal chegou, o cacete comeu. Mas comeu. Aí o rapaz, calado, presidente, eu não tô... rapaz, eu sei, a pressão, ela é terrível. Principalmente esses atletas jovens, que passam um dia no WhatsApp e eles sabem tudo que se passa. Você tem uma ideia, o Dalberto fez os 3 gols mais importantes no final do campeonato. Aquela partida histórica contra o Internacional, quem fez o gol foi o Dalberto. Tá entendendo? Então teve um jogo aqui, não sei se foi contra o Santos, ele fez um belíssimo gol.
Então, e um sujeito que é raçudo, tem força, tem vontade, e além do mais, cabia dentro do nosso bolso, certo? Cabia é um jogador que ganha um salário razoavelmente inferior a alguns outros atletas, mas que vale quanto pesa, tá certo? Agora, como você diz assim, é tanto que chegaram aí para o Dalberto, que eles pegam o Dalberto para dizer, Milton vai incompetente, porque trouxe Dalberto. É isso. Está aí naqueles 40% que eles... Você está entendendo como é que é? Agora, Entendi. Esquecem e apagam a história, sabe? E aí se fica massificado pela imprensa, pelo torcedor e tudo mais, pelo pessoal de Twitter e disso, daquilo outro. Realmente é muito difícil agora. Você tem que respeitar, tá? Isso é que né? Respeitar o torcedor, respeitar o associado, e eu respeito profundamente, tá certo? Então, eu acho isso normal, mas eu não estou esquecido do que eles têm nos solicitado em termos de algumas situações, para que a gente possa atender dentro do possível. Boa. O Vitor escreve que o esporte precisa de técnico estrangeiro. Em algum momento vocês cogitaram um treinador estrangeiro, presidente? E se o senhor for eleito na sexta-feira, quanto é que o senhor imagina que o esporte vai passar a ter um novo comandante? Não, para você contratar um treinador, na meu modo de ver e a forma que eu trabalho, não é simplesmente pegar o celular, ter uma conversa, um papo no celular e dizer, olha, tudo bem, quanto é que tu ganha? Não, pega o empresário, vem embora. Não. Eu prezo ter a conversa presencial, né? Vamos sentar aqui, venha, eu custeio as passagens, custeio o hotel, tudo mais, venha para cá, a gente conversa, e aí vai amadurecendo, para ver se chega no. É esse mesmo que a gente quer. Eu não digo uma sabatina, que a gente costuma fazer sabatina, mas no fundo Porque nessa reunião, normalmente você vai num restaurante, convida, vamos jantar e tal, e tem um restaurante aqui próximo, que a gente frequenta muito, onde tem uma sala privada, exclusiva, tá? Onde a gente senta, tem televisão, onde a gente pode passar algumas situações de jogo, mostrar alguns jogadores, e a gente usa essa sala exclusiva para jantar, ou mesmo o almoço, e aí tá a minha diretoria toda, e aí começa a conversa. Aí a turma começa a perguntar isso, perguntar aquilo, de certa forma é uma sabatina. Entendi, perfeito. O presidente, vamos para a próxima. Aí não é nenhuma pergunta, é uma mensagem do Diogo Cardoso. Milton Bivar, maior presidente da história do esporte. O senhor se considera o maior presidente da história do esporte, presidente? Não. Olha, Jorge, é o seguinte. Eu vou aproveitar a história. Por que ele fala isso? Porque hoje, se você chegar no esporte, aí você vai ter uma portaria onde tem até um quadro que foi do artista pernambucano, a nossa portaria moderna e tudo mais. Foi na nossa gestão. Aí o sujeito vai comprar uma camisa. Quando ele entra na loja, a loja foi da nossa gestão, fomos nós. Aí ele vai entrando no clube, ele passa pelo parque aquático, foi recuperado por nós. Ele anda mais um pouco, ele vai ver Futebol Society. Foi instituído, fomos nós que criamos lá o Futebol Society e hoje existe uma movimentação muito boa no clube. Aí ele anda por ali, ele vê o sistema todinho de comunicação e tudo mais, e de vigilância com câmeras e tudo mais, que eu consegui junto a um amigo meu, dono da maior empresa de segurança do Nordeste, né? E aí eu consegui com ele, e nós temos, aí ele vai. Aí ele vai para os camarotes, nós mandamos dar uma ajeitada lá, não foi muita coisa não, mas aí ele desce para a social, todas aquelas 5.300 cadeiras foi colocado, não existia cadeira, não é que tinha, e eu coloquei, não tinha. Então, hoje, já depois de alguns anos, isso foi em 2008, 2007, 2008, as cadeiras são as mesmas que estão lá, e foi colocada por nós. Aí ele passa por ali, quando ele desce, vê uns ônibus novos. O Sport tinha um ônibus velho que toda vez, cada treino, a gente não sabia se voltava. E a gente conseguiu um ônibus novo, conseguimos mais um micro-ônibus para a base, compreendeu? Aí reformamos a vestiária.
Mas aí esse ônibus sai. Esse ônibus sai e vai para um treinamento. Sabe aonde, Jorge? No CT, no nosso CT. E sabe quem foi que comprou o CT? Seu amigo aqui. Milton Bivar. Boa. Então, essas coisas. Aí você chega lá, você vê os dois maiores títulos do esporte. 1987 e 2008. O 2008 foi seu amigo aqui. Tá. Era o presidente. Ô, presidente, então, 87... Pessoa, ele junta tudinho. Oi. Não. Vai. Completa. 87... Eu te interrompi. Completa, presidente. Completa. Não, então, talvez tudo isso, isso também ligado à criação do marketing. O esporte não tinha departamento de marketing. Nós criamos a Rádio Ilha. Nós criamos o mascote. Jorge, eu lhe confesso que eu devia, se eu soubesse que devia essa pergunta, eu pegava a relação, eu botava aqui. Porque é muita coisa. Parece falsa modéstia. Não é falta de modéstia, não. Eu sou um cara simples, fácil eu não tenho isso, não tenho essa. Todo mundo me conhece, eu sou um cara rasteiro, gosto de estar nos lugares com o pessoal. Olha, se você disser assim, você prefere um bar, uma barraca ou um restaurante, vai perder, porque eu não vou escolher o restaurante, não. Eu prefiro estar na barraca, comendo um tira-gosto e tumbando assim. Acho que ligaram. Ô, presidente, me diz uma coisa, o Adrielson vai ficar? Você teve proposta por ele? Você vai precisar vender jogador? Como é que tá essa história? Adrielson continua conosco aí, tá aí. É um jogador oriundo da base e que está performando muito bem e hoje é considerado um dos maiores quartos zagueiros do futebol brasileiro. Tá? Você teve proposta por ele? Ô, Jorge, vamos continuar. Qual é a próxima, Jorge? Mas quanto o senhor quer por ele, presidente? Hein? Quanto o senhor quer por Jorge, ele? Não sei. Eu sou péssimo avaliador. E o contrato dele vai até quando, presidente? Eu acho que é até o próximo ano. Não é até dezembro desse ano, não, né? Não, eu creio que não. Tá. O presidente, para fechar, queria que o senhor me falasse... peraí, que chegou uma pergunta aqui, só para não deixar... o Arivaldo Pereira dos Santos, Nicola Souba aí, gostaria de fazer uma pergunta para o Bivar. Bivar, você reconhece que o esporte gastou mais do que podia em 2015 e hoje a conta chegou? Isso foi um acúmulo, não foi só em um ano, entendeu? Mas o pior ano foi 2018. Realmente gastou muito, mas não foi pouco não, muito mais do que podia gastar. Não, ali não gastou, né? Contraiu, mas não pagou. Gastar quando se gasta, ainda não gastou, tá tudo certo, né? Gastou muito, mas pagou. Não, mas não foi. Se contraíram muitas dívidas sem pagar. Isso aí é diferente. Bom. Presidente, nessa última gestão, de 2019 para cá, qual foi o teu maior acerto? Eita, maior acerto nas contratações. Mas eu quero uma. Guilherme, por quê? Porque o Guilherme tinha saído do Botafogo, ninguém queria, estava lá no Grêmio, ninguém queria, ele foi um jogador que a gente trouxe facilmente, sem concorrência, sem nada, porque a gente apostou. Arrebentou, né? E digo a você, nossa diretoria foi de uma categoria imensa, e dizer, olha, esse aí é bom. Mas não está fazendo gol, faz. Não, mas pode trazer que vai fazer. E faz. E fez. Legal. Ele entregou. E foi vendido depois, né? O Grêmio vendeu, né, presidente? Infelizmente. Nós temos outra contratação que a gente fez, que acertamos em cheio, foi o Charles, que está no Ceará. Tá. Mas, infelizmente, enquanto o esporte estava, pra você ter uma ideia, Jorge, enquanto o esporte estava fazendo loucuras financeiras, contraindo dívidas, né? Nossos co-irmãos aqui, Fortaleza, Ceará e Bahia, já atingiram, eu posso dizer a você, um crescimento sustentável, sem cometer irresponsabilidade, sem nada, entendeu? Então, estão com poder de investimento alto, tá certo? Eles têm um jogador, que é o Vina, ganha mais de 600, quase 600 mil reais. Aonde é que eu posso pagar nem metade disso para um jogador? Não posso. O Gilberto ganha perto também, né, presidente? O Charles, por exemplo. O Gilberto também. Aí você pega o caso do Charles,
quando terminou o campeonato, eu vou correr lá no Internacional, que eu quero o Charles de todo jeito. Faço qualquer negócio. Aí, só, 3 milhões e meio aqui. Você tem para pagar, eu facilito. Você tem? Não, não tenho. Aí o Ceará levou o Charles. Pois é. Sabe? Presidente, essas coisas. Falei do seu maior acerto. Eu quero que o senhor me fale sobre o seu maior erro nesse último, no atual mandato, presidente. Agora, onde eu errei? Na comunicação, sabe, Jorge? Errei na comunicação. A minha comunicação foi muito falha. Nós tivemos aí. Eu não sou um cara. Eu não sei por que hoje. Eu acho que é porque eu acabei de pagar a folha, tive notícias boas hoje. Eu estou solto, mas eu não sou assim. Eu sou muito travado em falar com a imprensa. Você tem uma ideia, você não percebeu uma coisa. Eu sou meio gago. Não está aparecendo, não, presidente. E você pensa que eu não estou notando, não? Estou bem pra caramba, velho. Tá certo? Não gaguejei coisa nenhuma. Estou zerado. Que bom, entendeu? Presidente. Então, isso é muito bom ter acontecido. Até porque, Jorge, foi uma coisa descontraída. E eu também peguei o embalo de uma outra live que eu fiz antes da sua. Então, a gente foi levando assim numa boa e... Estou muito feliz. Que bom. Presidente, para fechar, se o senhor for eleito na sexta-feira, quais são as suas metas? O que o senhor pretende cumprir no próximo mandato? O senhor vai entregar o esporte de que maneira quando o senhor deixar a presidência? Não, eu espero você ver esse primeiro biênio aí, o sentimento de missão cumprida. Pegamos o esporte arrasado, tiramos o esporte da lama, conseguimos subir o esporte para a Série A, conseguimos a permanência, conseguimos pagar muitas dívidas, né? Conseguimos pagar agora recentemente a maior dívida histórica. E esses próximos 2 anos, eu espero que seja pelo menos parecido. Se não for igual, mas que seja parecido, que a gente obtenha sucesso dentro de campo e com a permanência na Série A. Quiçá a gente vá lá e belisque com a Sul-Americana, que ficamos próximos. Nós ficamos dependendo de um resultado, de um jogo, para poder ir para a Sul-Americana e nós não conseguimos. Eu espero isso, entendeu, Jorge? Levar o esporte para um crescimento sustentável, para que quando disser assim, eu quero Charles, quanto é? 3 milhões e meio? Você é meu amigo, eu tenho 3. Eu conseguiria trazer mais barato. Eu conseguia trazer do Internacional mais barato. Tá? Até porque o Baidec, que é o empresário dele, é meu amigo. Você tem a ideia, o seu Pedro, que é o pai dele, o pai de Charles, eu falo semanalmente, ele liga para mim, manda mensagem, é um sujeito muito católico, assim como eu, tá certo? Manda mensagem semanalmente, eu tô vendo, é um bom dia, é uma boa noite, a gente está se falando. Então eu tenho um relacionamento muito grande, só não tinha dinheiro. Só faltou dinheiro. Boa. Ô, presidente, eu tinha falado que era a última, mas agora para fechar de vez. Me ajuda a entender por que o futebol pernambucano vive uma fase tão complicada. O Sport já é eliminado da Copa do Nordeste, teve também a eliminação para a Juazeirense na Copa do Brasil. O Juazeirense, inclusive, eliminou o Volta Redonda hoje. Empate em 3-3, com direito a gol aos 98 e nos pênaltis a Juazeirense passou para a próxima fase. Mas voltando sobre o jogo foi lá, feito eles fizeram com a gente, porque aquilo ali foi a coisa mais absurda que eu já vi no futebol brasileiro. O Juazeirense não era nem para estar disputando contra o Volta Redonda, viu? Não quero nem saber dos pontos, se eu perdi, se eu não... Agora, o que foi feito lá foi um absurdo. Eu não sei se eles fizeram isso contra o Volta Redonda. O jogo deve ter sido aí no Rio, né? Não, concordo. Quanto a isso, não tenho nem o que discutir. Mas só para arrematar sobre o presidente. Sport eliminado, Santa Cruz eliminado, o Salgueiro com dificuldade. O Náutico nem foi para a Copa do Nordeste. O que está acontecendo com o futebol pernambucano, que sempre foi tão tradicional, que sempre esteve nas cabeças quando o assunto é futebol nordestino em território nacional, presidente? Olha, realmente é preocupante, tá certo? Porque eu não quero dizer que é fruto de má gestão, nem do Santa Cruz, nem do Náutico. O Náutico, muito pelo contrário. O Náutico está fazendo uma gestão de pé no chão, eu conheço o pessoal que está no Náutico e tudo mais. O Náutico precisa, para poder sair desse negócio, subir para a Série A. Entende? Se o Náutico não subir, não vai sair nunca. Vai ficar a mesma coisa, porque hoje em dia
Falaram, Jorge, é uma coisa engraçada, essa questão de oposição no clube. A gente subiu, aí disseram assim, não, subir foi fácil. É fácil, é muito fácil subir. Então, é muito difícil, Jorge, você subir. Então, o Náutico precisa subir para fazer isso. O Santa Cruz tem que voltar aquela caminhada, sair da Série C, certo? Tem que fazer um sacrifício, voltar para B. Porque ela volta para B, volta para o mercado onde vai ter mais oportunidade, mais dinheiro, aonde vai vender camisa, aonde vai ter maior visibilidade. E hoje em dia é assim, quem tem maior visibilidade tem maior oferta mais resultados financeiros. E não se faz futebol sem dinheiro. É fundamental você ter pelo menos o mínimo. Coisa que nós tivemos no ano passado. Tinha pouco, mas tinha. Tá certo? Pior é você nem ter o mínimo. Então, sem ter o mínimo é difícil. Bom. Presidente, muito obrigado pela atenção, sorte na sexta-feira, as portas do canal de Nicola sempre abertas para o senhor e para o esporte, tá bom? Tá ótimo, Jorge, muito obrigado. Eu queria deixar um abraço aí para o público que lhe acompanha aí. É muito interessante. Eu confesso que de vez em quando eu estou vendo lá o Jorge dando, legal, principalmente jogador tal, ó, esse aqui foi bem, foi mal, dá os dados, dá tudo, essa coisa que hoje a pessoa se preocupa muito. Até quando você vai contratar um jogador, o pessoal diz, olha, presidente, cuidado, só jogou 7 partidas do ano passado. Coisa que antigamente a gente não tinha esse tipo de informação de pronto para saber alguns detalhes, né? Olha, cuidado, ele operou, tá vindo de uma operação. Certo? De que é a operação? Não é de joelho. Aí, puta merda, de joelho. Aí você já fica, né? Essas coisas que você, em futebol, e hoje em dia, quando você vai contratar um atleta, você tem que estar ligado a uma série de circunstâncias e saber o porquê. Porque muitas vezes tem isso. Não, tá sem jogar, por quê? Por isso, por aquilo outro. Aí você vai. E isso é fundamental também, acompanhar isso aí. Por falar nisso, presidente, no programa de hoje, daqui a pouco a gente vai conversar com o diretor de futebol do Orlando City e depois eu vou contar sobre uma lista grande de jogadores que estão desempregados ou que estão com o contrato perto do fim. Então você põe alguém do esporte para assistir ao programa para depois pegar, uma dessa pode surgir boas alternativas, tá bom? Muito obrigado para o senhor, um abraço e toda a sorte do mundo. Tá ótimo, Jorge, muito obrigado, boa noite e fica com Deus. Um abração. Torcedor do esporte que está assistindo ao programa, não esquece de dar like e de se inscrever no canal, né? Super importante para que a gente possa... A ideia do canal do Nicola, e mais especificamente do programa, é tentar falar sobre o máximo possível de clubes brasileiros. Não ficar só restrito aos times do Rio, de São Paulo e por aí vai. Então, é uma forma de vocês retribuírem todo esse moral que a gente dá para todos os clubes do Brasil. É curtindo os vídeos, é repercutindo, é compartilhando. Não se esqueça, então, de se inscrever. Fechado? Bom, vamos continuar o programa, só queria lembrar que o programa do Nicola tem um oferecimento de Betmotion, site de apostas esportivas que permite a você usar todo o seu conhecimento sobre o seu time do coração e também sobre o futebol para se divertir no mundo das apostas e ainda faturar um dinheiro. Dá uma olhada nesse vídeo. A paixão pelo jogo cresce quando você faz parte dele. No Betmotion, você veste a camisa do seu time e comemora cada vitória como se fosse uma final. Betmotion, aqui o seu palpite vale muito mais. Bora dar sequência ao programa, daqui a pouco vamos falar sobre jogadores à disposição no mercado. Antes quero colocar na tela, já está na tela, Ricardo Moreira, diretor de futebol do Orlando City, cara que nasceu para o mundo da bola, mais ligado ao direito esportivo, foi se especializando na gestão de elencos e hoje comanda o Orlando City. Ricardo, como é que você está? Boa noite, obrigado por ter aceitado o meu convite, tudo bem? Boa noite, Nicola, tudo bem? Obrigado pelo convite, primeiramente, obrigado aí pelas palavras sempre elogiosas, também dá parabéns a você, a todos os jornalistas do Brasil, acho que hoje é o dia do jornalista e vocês cada vez mais aí um papel importantíssimo, não só no esporte brasileiro, esporte mundial, ajudando a divulgar também aqui, no caso, o esporte do Recife, o Orlando City, assim, quebrando barreiras globais aí, mas também ajudando na manutenção, se Deus quiser, da democracia no Brasil e em outras coisas tão importantes que vocês atuam. Então, parabéns a você, parabéns a todos os jornalistas, em primeiro lugar. Bem legal, obrigado. A ideia é que as pessoas possam fazer perguntas ao Ricardo, então use o chat ou o superchat para ir mandando perguntas para o diretor de futebol do Orlando City. Ricardo, queria que você começasse contando sobre Alexandre Pato, cara.
Não, talvez não, certamente a principal contratação de vocês para a temporada. O Orlando já havia contratado algum tempo atrás o Kaká, já havia contratado o Nani, é um clube habituado a trazer jogadores importantes. Como é que foi? Eu queria que você contasse bastidores dessa negociação. Foi uma negociação longa? Foi rápida? Foi fácil? Por favor. Não, legal, Nicola, pergunta. Sim, o Orlando City já está acostumado, né? Um clube acostumado a ter nomes de peso, vamos dizer assim, mas acho importante lembrar sempre e começar assim, contando sobre a contratação, dizendo que toda e qualquer contratação feita no Orlando City é sempre com um enfoque técnico, tático e rendimento do jogador, né? Então, às vezes as pessoas, e muitas pessoas no Brasil também têm a percepção de que nos Estados Unidos você faz assim, às vezes contratações pensando no marketing, no impacto midiático que certo jogador vai ter no clube. O Pato, obviamente, teve um impacto midiático absurdo, quebrou todos os recordes do Orlando City em acesso às nossas redes sociais, a venda de camisa e tudo isso, mostra o grande impacto, novamente, midiático que ele tem. Mas foi feito um trabalho para a contratação do Pato, né? Uma necessidade na posição, né? A gente está buscando um camisa 9, um goleador, a gente entende os nossos analistas, os nossos scouts e a nossa comissão técnica, os nossos scouts e analistas liderados por mim, entendem que o Alexandre Pato, dentro do nosso modelo de jogo, estando bem fisicamente, bem psicologicamente, tudo isso, e a gente reuniu tantas informações quanto possíveis para tomar essa decisão, a gente entende que o Pato aqui pode ter um rendimento ainda melhor do que ele teve nos seus melhores anos de São Paulo, por exemplo, que acho que foi a sua primeira passagem pelo São Paulo. A gente acredita que ele vai encaixar bem aqui. E tivemos outras contratações também. É importante dizer que o nosso camisa 9, até então titular da equipe, hoje está emprestado para um time da Inglaterra, tem uma opção de compra alta, talvez fique por lá. Então o Pato acabou que casou o timing do Pato estar sem clube. A gente está procurando um camisa 9, enfim, para tapar esse buraco deixado pelo Daryl Dick, que hoje é um jogador de 20 anos da seleção dos Estados Unidos. Uma negociação que foi fácil, rápida, rolou forte entre o Orlando e o Pato logo de início. O Pato está super feliz, a gente está super contente com ele. Estamos em pré-temporada ainda, a gente estreia em 10 dias. E a pré-temporada do Pato e do clube tem sido ambas espetaculares. A gente espera que o casamento aí dê mais frutos. Tá. Mas foi questão de dias, foi questão de semanas, foi questão de horas? Como é que se deu? Vai, conta os bastidores. Não vamos falar de valores, mas eu queria bastidores. Tá, não, eu vou reproduzir aqui as palavras do Pato, né? Ele deu uma entrevista aí que usou, né? Ele disse que a nossa ligação durou 50 minutos, mas que em 10 minutos ele já estava convencido. A primeira ligação que eu tive com ele, exatamente por isso, né? O Pato já acompanha o clube, já conhece o clube há muito tempo, ele tem excelente relação com o Nani. Quando o Pato estava no Vila Real, o Nani estava no Valência, eles se conheceram lá. Então, eles já vinham conversando sobre o clube há algum tempo, e eu, quando viu a oportunidade, eu entrei em contato com um amigo do Pato primeiro, para ter informações sobre ele, conversei com o pessoal do São Paulo, conversei com o pessoal do Milan, a gente conversou com o Carlo Ancelotti, por exemplo. Assim que a gente fez a ligação para o Pato viu que a gente tinha feito o dever de casa sobre ele, sobre o que ele podia oferecer para a gente, e ele tinha feito o dever de casa sobre a gente também. Ele já conhecia os jogadores, ele já conhecia a estrutura, ele sabia da inauguração do novo CT que a gente tem hoje. Então, sinceramente, foi uma coisa muito rápida, Nicola. Claro que contrato vai, contrato vem, advogados discutem cláusulas e tal, mas assim, o bojo do negócio foi feito em menos de uma hora, eu diria. E ele foi contratado por quanto tempo? O contrato do Pato é de quanto tempo? O Pato tem um contrato até o final do ano com opção de renovação. Boa. Bora para perguntas. Tem algumas, que legal. Bacana saber que a galera curte também saber falar de outros clubes. O Sérgio Quinjo pede que você explique o imbróglio com o São Paulo, aquele imbróglio envolvendo o Kaká. Sei que ele é antecessor à sua chegada, né? Mas o que você tem de informação? O Orlando City foi à justiça? Em que pé está essa história? Nicola, eu vou pedir desculpa por esse assunto, porque é um assunto que ele é conduzido pelos advogados do clube, tá? A gente teve até uma conversa esses dias, não faz parte da alçada do departamento de futebol, tá? Então, eu não posso responder, eu sei que existe uma dívida, a dívida é pública, né? Até o dono do nosso clube comenta sobre a dívida, o São Paulo comenta sobre a dívida, mas acho que as partes têm conversado em foro judicial e em foro extrajudicial também, é tudo que eu posso falar no momento.
Tá, ainda é referente ao período em que o Kaká esteve emprestado pelo Orlando City ao São Paulo, a alegação de que o São Paulo não fez o pagamento. O Sérgio emplaca mais uma pergunta. Houve contato do São Paulo para contratar você como diretor executivo? Teve sondagem, teve contato? E eu vou ampliar um pouquinho a pergunta do Sérgio. Você teve, depois do sucesso que você fez no Columbus Crew e agora também no Orlando City, classificando o time pela primeira vez para os playoffs, você já teve sondagens de clubes daqui, Ricardo? Não, sim, já tive sondagem de clubes daí. Não gostaria de falar o nome dos clubes, obviamente, foram conversas confidenciais, mas as coisas acabam se tornando públicas de alguma maneira. Já tive algumas conversas, principalmente, eu diria até principalmente depois do período do Columbus Crew, né? Para quem não sabe, o Columbus é o atual campeão da MLS. Eu trabalhei durante 4 anos no clube, saí para assumir o projeto aqui do Orlando City, junto com o nosso atual vice-presidente de futebol, Luiz Musi, e o treinador do Columbus Crew na época, hoje é o treinador da seleção dos Estados Unidos. Então foi um projeto de bastante sucesso. Eu optei por vir para o Orlando City por diversas razões. Eu acredito muito no crescimento do futebol dos Estados Unidos hoje, aqui na MLS. Eu estava até escutando o presidente Milton Bivar, o candidato, o ex-presidente e candidato do esporte, né, falando que às vezes você tem que dar uma resposta rápida no futebol, no Brasil e tal, né? Eu conversei com outro presidente de clube do Brasil e disse para mim outro dia que é importante quando você assume o clube, você fazer um gol rápido, né? Fazer aquela contratação ou ter algum impacto de resultado. Aqui nos Estados Unidos você tem começo, meio e fim, né? Então as pessoas respeitam o projeto, o plano, a gente traçou um plano e eu estou aqui muito focado dentro desse plano, junto com as pessoas da comissão técnica da diretoria que a gente tem e que a gente trouxe. Então, eu fico lisonjeado com os convites recebidos, foram algumas propostas oficiais, foram 3 propostas oficiais, mas hoje eu estou muito contente aqui. Vamos falar só dos estados, vai, sem situar times, vai. Propostas oficiais de que estados? São duas de São Paulo e uma de Florianópolis. Tá, imagino que o São Paulo deve. Aí não é ele que está falando, eu que estou falando. Imagino que o São Paulo deva ter sido um dos responsáveis por propostas do Estado. Bom, André Bastos, pergunta a opinião dele sobre a Lei Pelé. Muita gente tem criticado fortemente essa lei e para muitos deveria ser revogada. O que você acha? Olha, a Lei Pelé acho que está em vigor aí, salvo engano, desde 1998, né, com algumas alterações aí no meio do caminho. Eu acho que, como toda lei, ela é passível. No Brasil tem uma coisa engraçada, né, que a gente fala que a lei pega e a lei não pega, né? Assim, a lei ou a lei existe ou não existe, né? De fato existem algumas críticas que são importantes à Lei Pelé. Eu acho que, e aqui eu vou falar um pouco, existem, não generalizando, né, mas a lei permitiu com que alguns agentes empresários de futebol tivessem cada vez mais força nos negócios, quando eu acredito que, entre aspas, a força do negócio deve ser da vontade dos clubes envolvidos numa negociação e do jogador. Eu acho que, e, novamente, não generalizando, porque existem empresários e agentes que são excelentes, ajudam o jogador, ajudam o clube, fazem negócios, mas eu acho que os clubes acabaram ficando muitas vezes reféns do outro lado da mesa em algumas negociações, e isso eu não acho interessante para o futebol brasileiro e para a saúde financeira dos clubes também. A lei tem algumas coisas muito boas, como até a proteção contratual dos atletas, eu acho que é uma coisa importante, trouxe a eles mais segurança jurídica nas relações com os clubes, mas, novamente, como toda lei, aí tem coisas a serem ajustadas, e eu acho que, dentro das discussões do Brasil de clube-empresa, etc., eu acho que a Lei Pelé pode pegar aí uma tangente e também ser rediscutida. Boa. Pergunta boa do Fausto César. O que o Brasileirão poderia aprender com a Major League Soccer para elevar o nível e organização do futebol brasileiro? Abraços. Pergunta boa, Fausto, porque eu acredito que a MLS tem muitas coisas a aprender com o futebol brasileiro e o futebol brasileiro tem muitas coisas a aprender com a MLS. Né? Eu acho que o que o futebol brasileiro precisaria aprender com a MLS, você tocou no ponto, organização, mas em todas as esferas, né? Em organização do clube, por exemplo, o Orlando City, o Columbus, outro clube que eu trabalhei, todos os outros 27 clubes da MLS são empresas, tem compliance, tem organização, tem departamentos de marketing jurídico, ticket, enfim, todos os departamentos absolutamente estruturados, funcionam como uma empresa, todas as equipes e departamentos têm que apresentar resultados, são cobrados por isso internamente, externamente, assim como no Brasil pela torcida, também a gente é cobrado de maneira um pouco mais, digamos, pacífica e educada, mas também sofremos aí obviamente, a vontade do torcedor de ter resultado e tudo isso. A gente, graças a Deus, aqui está entregando, mas obviamente, como todo clube, a gente também passa pelos nossos altos e baixos, mas a organização acho que passa principalmente pelo respeito, né,
pelo respeito ao processo, né? A frase que a gente usa aqui nos Estados Unidos em inglês é o trust the process, e a gente costuma respeitar o processo, por exemplo, na contratação de um jogador. A gente não vai contratar um jogador, como eu falei no exemplo primeiro aí da primeira pergunta, a gente não vai contratar um jogador pelo impacto midiático que ele vai ter, a gente não vai contratar um jogador porque o jogador é amigo, porque isso, porque aquilo. Aqui a gente respeita um processo, e a gente, a comissão técnica, tem um processo de scout, a gente vai fazer isso para contratar um jogador, tem um processo financeiro, é isso que vai ser feito para contratar um jogador. Isso em todas as esferas do clube. Eu acho que no Brasil carece de montar um planejamento e acreditar no planejamento. Tem diversos clubes no Brasil hoje passando por dificuldades financeiras. Eu acho que uma comunicação do clube com a torcida dizendo, olha, está acontecendo isso, essas são as contas, esse é o processo que a gente vai passar pelos próximos 3 anos, estamos junto nessa, torcida, vamos aceitar isso, vamos abraçar o clube, e aí, enfim, os executivos, a comissão técnica e a torcida juntos embarcarem num processo de X anos para melhoria financeira do clube, ou da organização do clube, que, enfim, vai gerar resultados esportivos perenes, né, que eu acho que é isso que todo torcedor quer. Ganhar é muito difícil, né, Nicola? Ser o primeiro colocado em qualquer coisa no mundo é muito difícil. Então, o importante é estar competindo sempre, estar chegando lá sempre. Uma hora você belisca, outra hora você está em segundo, você está em terceiro, mas você ser um time que se mantém ali em cima é muito difícil. Então, a organização para chegar nisso é o mais importante. Hoje, o Orlando City, a gente, ano passado, foi a melhor campanha da história do clube. Em 2019, nosso primeiro ano aqui, já havia sido a melhor campanha da história do clube. A gente não conquistou nenhum título ainda, mas a gente está colocando o Orlando City no mapa de respeito, de disputas de título, né? Esse eu acho que é o primeiro passo. Então, a organização e a comunicação dessa organização acho que são muito importantes. O Sérgio Quinjo quer saber como é que anda o campeonato americano, tá perto de começar, né? Mas ele quer saber sobre a ótica da Covid, o quanto atrapalhou na temporada passada, o quanto tem causado interferências na temporada atual, e tá dizendo que muitos clubes no mundo tiveram prejuízo financeiro. Vocês também tiveram? Tivemos prejuízos financeiros também, porque jogamos com o estádio fechado em algumas partidas, em outras a gente... Óbvio, houve renegociação de contratos de patrocínio, renegociação com sócios-torcedores. Hoje a gente tem mais ou menos 20 mil sócios-torcedores aqui. O estádio tem capacidade para 25 mil e poucas pessoas. Você é uma cidade turística e tal, você é um clube que sempre chama atenção, sempre cheio, porque tem de ocasião também, turistas e tal, e outros torcedores do Orlando City que não são só torcedores também. Mas a gente jogou com o estádio fechado há muito tempo. A liga geralmente acontece de março a dezembro, mais ou menos parecido com o calendário brasileiro e não com o calendário europeu. Foi atrasado o início da liga para o dia 17 de abril para dar mais tempo de ter mais gente vacinada contra o vírus da Covid. Por exemplo, todos os nossos jogadores, todo o nosso staff aqui já estamos todos vacinados contra a Covid. A Flórida, principalmente, já abriu a vacinação para, acho que, maiores de 16 ou de 18 anos, então é muito fácil, é muito tranquilo conseguir a vacina aqui. E ano passado a gente sofreu bastante, a MLS parou em março, retornou em junho, na primeira bolha, antes da NBA, a MLS criou uma bolha com todos os clubes, todas as comissões técnicas, jogadores, staff, dentro de alguns hotéis da Disney, e a gente jogou um campeonato chamado MLS is Back, no complexo da Disney, que tem aqui, né? No complexo Disney ESPN, que tem vários campos, estádios, etc. Foi um torneio em forma de Copa do Mundo, com grupos e mata-mata de oitavas até final. Nós somos vice-campeões desse torneio, chegamos pela primeira vez a uma final com o Orlando City, a gente perdeu no finalzinho ali no detalhe, e o campeão acabou tendo uma vaga para a CONCACAF Champions, que é o torneio que dá vaga no Mundial de Clubes. E depois desse torneio, a MLS foi retomada até dezembro, onde a gente caiu na semifinal, mas aí depende do estado, né? Pessoal, desculpa mais uma vez, problemas com conexão, com internet. Vamos ter que resolver, não dá para ficar todo dia caindo. Prometo para vocês que isso vai ser resolvido. Para soluções, mas bora, vamos tocar aqui o programa. Você tava respondendo, você lembra o que você estava falando, Ricardão? Já nem lembro mais, meu. Eu estava falando da tomada do futebol aqui com a Covid, né? E a gente abriu o estádio ano passado, não com a capacidade total, e agora no dia 17 de abril a gente fez nossa estreia em casa, um percentual um pouco maior ainda do que ano passado, do estádio aberto. Distância social ali entre as pessoas e tudo isso, mas a gente acredita, espera
que até o meio do ano, julho, agosto, a gente consiga jogar com o estádio completamente cheio. E acho que tem um jogo de beisebol aqui, pela Major League Baseball, né, a Liga Principal de Beisebol, há 2 dias atrás, no Texas, um estádio completamente lotado, 42 mil torcedores, no estádio de 42 mil torcedores, então uma coisa que já está começando a ser retomada para a normalidade, a gente espera que a gente consiga também em breve. Que bom, tomara que a gente seja capaz de fazer o que vocês estão fazendo aí nos Estados Unidos. O André Bastos, como que está a situação do futebol em relação aos outros esportes nos Estados Unidos? Questão de crescimento e projeção futura. Olha, eu não sou instituto de pesquisa, viu? Mas eu tenho aqui a minha percepção, né? A gente escuta algumas coisas aqui que o futebol hoje está ainda atrás do futebol americano e atrás do basquete, atrás da NBA, em questão de público, de receita e tudo isso, mas já começa a brigar ali com o beisebol, começa a tentar brigar pelo pódio ali, já com pela terceira colocação. Agora, em número de praticantes, em atividade, o futebol hoje é o esporte mais praticado nos Estados Unidos, pelas crianças, pelos adolescentes. É impressionante aqui na Flórida. Tem muito espaço aqui, né? Tem muito terreno, então você tem muitos campos, muitas quadras de futebol. Legal. Pouca quadra de futebol, implementar até no clube, uma quadra de futebol para a formação aí dos nossos jovens atletas, porque a gente acredita nisso do ponto de vista técnico também. Então, é o esporte mais praticado nos Estados Unidos hoje pelas crianças e adolescentes. Em qualquer lugar que você vai, tem uma liga acontecendo. Nesse momento, enquanto a gente está conversando aqui no CT, a gente está tendo jogos da nossa categoria de base do Sub-12, do Sub-14 em competição aqui, e o nosso Sub-23, que é o time B, daqui a pouco eu entro em campo também, eu vou assistir esse jogo, e tudo aqui dentro do nosso CT. Então, esse é o caminho para o esporte profissional, né? Mas o lazer e as escolinhas é uma febre absurda aqui nos Estados Unidos, de verdade. Acho que a entrevista ajuda a entender porque que ele recusou já 3 propostas para trabalhar no futebol brasileiro, né? O cara tem projetos com começo, meio e fim, tem estabilidade, tem planejamento, enfim. Para fechar, Ricardão, tem mais 2 perguntas aqui que eu queria passar para você. A primeira delas, do Fausto César. Os times de futebol da Major League Soccer seguem o mesmo esquema ou sistema de franquias, como, por exemplo, a NFL? Exatamente, assim como a NFL, assim como a NBA, assim como a Major League Baseball, eu acho, a liga, a MLS é uma liga, uma empresa, uma entidade única, da qual todos os clubes participantes da MLS são sócios. Então, a MLS vende franquias para determinados estados com suas estratégias comerciais, né? Se determinado estado dá retorno, se é um estado onde o futebol vai ser desenvolvido, coisas desse tipo. Então, são todas franquias realmente. Os clubes são, hoje, uma franquia da MLS custa, eu posso estar muito errado no que eu estou falando, Nicola, mas, salvo engano, a última franquia da MLS foi vendida por um valor em torno de 250 milhões de dólares. E além desse valor, né, o dono ou os donos, o conglomerado que compra a franquia, é obrigado por contrato a construir um centro de treinamento, a investir em categorias de base e a ter um estádio próprio para futebol, né? Existem poucos estádios aqui de futebol americano onde se pratica futebol, mas é proibido na liga hoje em dia, aquela coisa que a gente via lá na década de 90 no futebol dos Estados Unidos, um jogo de futebol na marcação do futebol americano e tal, isso não existe aqui há muitos e bons anos. Então, a gente está falando de um investimento aí na casa dos 600 milhões de dólares, é o meu chute, se você quer comprar uma franquia nova da MLS e investir nisso. Não vai ser pro meu bico nessa encarnação, quem sabe na próxima. O Fausto manda mais uma. O Fausto manda uma última pergunta. Qual dica você dá para quem quer entrar na área de diretor de futebol? Conta um pouquinho do teu início e responde ao Fausto. Fausto, eu comecei como advogado, como a Nicola falou no início, eu era advogado na área de direito esportivo e sempre interessado por futebol, sempre estudando muito, lendo muito, tentando aprender, assistindo, assim como acho que como todos os assistindo programas de TV, conversando com as pessoas. Fiz muitos cursos relacionados ao futebol na época ainda de advogado. Fiz um MBA em gestão esportiva. Eu acho que o Brasil oferece alguns bons cursos, tem várias escolas de futebol que estudam o futebol no Brasil, onde você pode aprender, ter cursos e fazer bastante networking, né? E uma coisa levou a outra. Uma vez, como advogado, eu acabei tendo um convite para trabalhar num dos clientes que eu tinha na época, que era o Audax, o clube onde eu trabalhei com o Fernando Diniz, com alguns outros jogadores aí do futebol brasileiro, o Tietê, que agora foi para o Atlético Mineiro,
por exemplo, e aí as coisas aconteceram naturalmente. Eu, como advogado do clube, acabei ali no trabalho interno do dia a dia, virando diretor de futebol do Audax, gerente de futebol do Audax, e aí eu tive um convite, depois de um bom campeonato paulista, para vir para a MLS. Mas eu acho que a coisa mais importante é estudar, conhecer pessoas. Eu fiz curso de scouting, de análise de desempenho, o MBA em gestão esportiva, acho que foi o último curso que eu fiz antes de entrar de vez no futebol. Hoje eu estou fazendo curso de licença de treinador, não para ser treinador, mas para agregar conhecimento e sentar à mesa com os treinadores com ainda mais conhecimento para conversar com eles. Mas acho que eu acho que o caminho é esse. Um jogo de futebol te dá milhares de números para você analisar, entender, discutir e tal. É saber fazer a pergunta certa para ele que você vai encontrar o caminho. Putz, que legal, que bacana. O Sérgio Kinge, eu falei que era a última, mas eu vou na última agora. Quantos estrangeiros podem jogar um único jogo na Major League Soccer e a estrutura da base não pode dar maior quantidade de jogadores para o time principal? Como é que funcionam essas duas questões, Ricardo? Olha, há 3 dias atrás a gente anunciou a assinatura, né, a contratação, entre aspas, mas a assinatura de contrato profissional do 10º jogador da categoria de base do Orlando. É um time que começou em 2015, né, mas hoje a gente tem, salvo engano, 7 jogadores no nosso time principal que vieram da base, alguns deles com bastantes minutos, impactos, um deles, aliás, na seleção dos Estados Unidos. Então, a base é uma coisa muito importante aqui pra gente. A gente, há 2 anos atrás, reestruturou toda a categoria de base do Orlando City. Todas as categorias hoje treinam no mesmo CT do profissional. Salvo o protocolo do Covid, há uma integração entre as categorias. Jogadores de outras categorias de base hoje precisam passar por teste de Covid, etc., para integrar os treinos do time principal, mas há essa troca entre as categorias, entre os times. Eu estou aqui, como eu falei, né, o exemplo, eu estou aqui para assistir o nosso Sub-12, o nosso Sub-14 e o nosso Sub-23 nesse momento, e o treinador do time principal está lá fora, junto com o vice-presidente de futebol, também assistindo a esses jogos, e a gente conversa com os treinadores, e vê a molecada treinando e tal, e vê o futuro do clube, mas é esse o caminho. E sobre a vaga de estrangeiros, são 8 estrangeiros por clube, por time, de um elenco de 30 jogadores, o elenco é limitado aqui, por isso que nos Estados Unidos, novamente, você tem que acreditar no processo de contratação de um atleta, porque você tem um limite de número de jogadores que você pode ter por temporada, esse número é 30, então não adianta a gente fazer contratação de 60 jogadores e 8 funcionarem. A gente precisa minimizar o erro na contratação de alguns desses jogadores que compõem o elenco de 30 jogadores, e são 8 estrangeiros, mas há umas regras aqui na MLS que são coisas muito legais e próprias do futebol e da cultura dos Estados Unidos. Você pode trocar vaga de estrangeiro com outro clube. Então eu posso ligar para o André Zanota, meu amigo do Dallas, e comprar uma vaga de estrangeiro dele. Eu posso ter 9 e ele passa a ter 7. Então são sem limites. Então a MLS permite que você faça essa troca. Tudo é o capitalismo aqui, tudo é o dinheiro. Você consegue trabalhar nesse mercado dessa maneira. Entendi, boa. Ricardo, eu queria te agradecer demais pelo papo, cara, despertando muita curiosidade, muita coisa legal. Espero que a gente possa voltar a bater papo e vou torcer para que você volte para o Brasil, cara. Acho que você tem bastante conhecimento, bastante mecanismos que você pode emprestar para que a gente possa tornar o futebol cada vez mais profissional. Quem sabe no futuro não tão distante. Posso ter essa esperança? Quem sabe, eu tenho um contrato, eu gostaria de cumprir o meu contrato aqui com o Orlando City, tenho filhos e esposa adaptados aqui à cidade também, quem sabe um dia. Tem mais essa. Óbvio que no fim do dia, Nicola, a gente cresce acompanhando o futebol brasileiro, acompanhando o futebol europeu também, então lá no fundo do nosso âmago, tem a vontade de trabalhar em clubes de grande torcida e de grande história, de grande tradição. Hoje a realidade é aqui, é um aprendizado enorme, estou muito feliz aqui, quem sabe um dia. Mas obrigado pelo convite, novamente pelas palavras elogiosas aí, estou sempre à disposição. Parabéns pelo canal também, cada vez com mais explodindo o número de seguidores. Você tá com o seu contrato vai até quando? Meu contrato vai até o final do ano, a princípio. Final do ano. Boa. Ricardão, obrigado, cara, bom trabalho aí, todo sucesso do mundo. Obrigado, Nicola, um abraço. Boa. Bom, dando sequência ao programa, só lembrando que o programa do Nicola tem um oferecimento de Betmotion, site de apostas esportivas que permite a você usar todo o seu conhecimento sobre futebol, a tua paixão pelo seu time do coração para faturar uma grana extra. Dá uma olhada nesse vídeo.
paixão pelo jogo cresce quando você faz parte dele. No Betmotion, você veste a camisa do seu time e comemora cada vitória como se fosse uma final. Betmotion, aqui o seu palpite vale muito mais. Tinha prometido no começo do programa contar para vocês sobre uma lista de atletas em fim de contrato, quase livres ou livres. E aí eu acho bacana que vocês saibam disso, até para que essas justificativas que muitos dirigentes de clube dão, de que não tá fácil contratar, se você cavocar, se você pesquisar, sempre podem aparecer boas oportunidades. Então, destacar alguns nomes de atletas que estão livres no mercado, ou vão ficar livres no mercado. Começando por atletas que ficam livres na metade do ano. Bruno Pérez, vocês lembram dele? Passagem muito ruim com a camisa do São Paulo, mas tem jogado com frequência com a Roma. Tem contrato só até metade do ano, lateral direito. Jean, já mais veterano, passagem discreta pelo Cruzeiro, ainda é jogador do Palmeiras, contrato também só até metade do ano, ele tem um problema crônico no joelho. Não sei se talvez fosse um bom investimento. Gemerson, zagueiro, já foi da seleção brasileira, 28 anos de idade, estava no Mônaco, tem contrato com o Corinthians até a metade do ano, e a renovação do Timão está bem complicada. Cheguei a contar num vídeo agora à tarde, no final da tarde, que a tendência é que o Corinthians não consiga a renovação do contrato dele. O mesmo vale para Otero e Casares, tá? São 3 jogadores do Corinthians cujos contratos terminam na metade do ano. As negociações com o Casares estavam praticamente fechadas. O André Cury, que é o representante do Casares, chegou a me contar que tinha um acordo verbal de 3 anos, com um aumento salarial. O Casares ia de 370 mil para 500 mil por mês de salário. Acontece que o Casares se machucou, teve Covid e voltou muito mal. E o Corinthians, nessa época de gastos, de contenção de gastos, está cogitando a possibilidade de não renovar com nenhum dos 3. Só para dar sequência a uma escalaçãozinha de jogadores com contratos que terminam na metade do ano. Só jogadores que terminam na metade do ano, hein? Eric Boteguin, já ouviu falar? Jogador brasileiro que está há bastante tempo no Feyenoord, da Holanda. Tem experiência em Champions League, tem experiência em Liga Europa, poderia ser uma alternativa interessante. Rodrigo Eli, jogador que foi formado na base do Grêmio, saiu muito cedo do Brasil, chegou a jogar no Milan, está no Alavés, se recuperando de uma cirurgia no joelho, outro que tem contrato somente até a metade do ano. Um pouquinho mais para frente, já na função de meio-campistas. Fernandinho, jogador do Manchester City, não terá seu contrato renovado no time do Guardiola. Ele até joga, tem sido titular. Cara, um cara de seleção brasileira, na seleção reconheço que não foi bem, mas só de jogar por tanto tempo e como titular há tantos anos com o Guardiola, certamente tem muita qualidade. Para mim, jogaria em todos os times do futebol brasileiro, vínculo só até junho. Ainda no meio campo, Sanches, Carlos Sanches, meio campista do Santos, o contrato dele vai até julho, o Santos até agora não se decidiu se renova ou não o contrato do Sanches. Ele já pode assinar um pré-contrato. Todos esses que eu falei, os clubes brasileiros já podem assinar um pré-contrato para que tenham esses jogadores de graça no fim do vínculo. O Casares e Otero eu contei agora há pouco. O Dentinho, atacante do Shakhtar Donetsk, que tem contrato até novembro, mas já existe uma conversa em andamento entre o Dentinho e o Shakhtar para que ele seja liberado na metade do ano, e não vou ficar nem um pouco surpreso se ele for contratado na metade do ano pelo Corinthians. Talvez, inclusive, seja a primeira contratação do Corinthians na temporada. Abel Hernandes, jogador uruguaio que está no Internacional, não vai ficar no Inter e é pretendido por Fortaleza e Bahia. Os 2 clubes tentam convencer o Abel a reduzir seu salário para que possa ser contratado ainda nessa temporada, já nos próximos meses. O Dentinho é outro cara cujo contrato está terminando. Não, o Dentinho não, já falei. O Tardelli é outro cara cujo contrato está terminando, ele renovou o contrato por 3 meses. A ideia do Atlético era sentir como é que o Tardelli ia se comportar. Se ficar bem, estende o contrato até dezembro, se não for bem, não terá seu contrato renovado. Jusilei, volante ex-Corinthians, está no Boa Vista. Acertou um contrato somente até o fim do Campeonato Carioca. Pode ser uma alternativa. E aí vou falar agora sobre jogadores cujos contratos terminam em dezembro, mas que já dá para os clubes bem preparados, bem planejados, os caras já começam a até conversar com esses jogadores para terem a oportunidade de já na metade do ano assinar um pré-contrato. Diego Alves, goleiro do Flamengo. Danilo Fernandes, goleiro do Internacional. Jailson, goleiro do Palmeiras. Laterais direitos, tem um que eu gosto demais. Tem se contundido bastante, mas é muito bom. O Léo Gomes, jogador do Grêmio. Até se contundir, ele era um jogador cotado para jogar em times grandes do futebol europeu. Acho uma ótima alternativa. Outro jogador também do Grêmio na lateral direito, o Rafinha, ele assinou contrato de 8 meses. E o Vitor Ferraz, o terceiro lateral direito do Grêmio, cujo contrato termina na metade do ano. Falando sobre zagueiros,
O Gemerson, já contei. O Luiz Otávio, jogador do Ceará, muito bom, foi pretendido por vários clubes, tem contrato somente até o fim do ano, poderia ser uma alternativa interessante. Lateral esquerdo, o Felipe Luiz tem contrato com o Flamengo somente até o fim do ano, e o Reinaldo, lateral esquerdo do São Paulo, é outro que fica livre para assinar um pré-contrato a partir da metade do ano. Meio-campistas, o Fernandinho, já falei, queria destacar a situação do Felipe Melo. O Felipe quer ficar no Palmeiras e quer renovar por 2 anos. Ouvi de um dirigente do Palmeiras que o Palmeiras não tem pressa para definir o futuro nem dele, nem do William Bigode. O Maicon, jogador do Grêmio, outro cujo contrato termina nas próximas semanas, não, nos próximos meses, mas para ser mais preciso, em dezembro. Falei sobre Sanches, sobre Casares, sobre Otero, vamos falar sobre atacantes. William Bigode, jogador que é pretendido pelo Fluminense para já, jogador que interessa ao Corinthians para o próximo ano. O contrato dele com o Palmeiras termina em 31 de dezembro. E aí, outro jogador bem interessante, de um perfil completamente diferente desses que eu citei para vocês, o Caio Jorge. Centroavante revelado nas categorias de base do Santos, tem contrato próximo do fim. Ele vai poder assinar um pré-contrato a partir da metade do ano. O Santos tenta há vários meses renovar o contrato dele. O problema é que o Santos deve ao Juliano Bertolucci, que é o empresário do Caio Jorge, 14 milhões de reais. E o Bertolucci gostaria de resolver essa dívida primeiro, antes de assinar esse contrato de renovação. Não deve acontecer esse acordo financeiro. O Santos tem uma série de dificuldades e até por isso é provável que o Caio Jorge acabe se acertando com um clube do exterior. Ele tem uma proposta hoje, por exemplo, do Napoli, da Itália, para assinar um pré-contrato. Isso sem contar também na situação do Rodrigo Nestor, volante que pertence ao São Paulo, contrato até novembro, ou seja, a partir de maio ele já vai poder assinar um pré-contrato. Beleza, pessoal? Fiquem à vontade para usar o chat e o superchat para contar de outros jogadores que vocês sabem que também estão em fim de contrato, para que a gente possa trocar essas informações, são sempre muito bem-vindas. Quero falar a respeito do Betmotion, que é o site de apostas esportivas que patrocina o canal do Nicola. E aí, só que agora, hoje, nós vamos ter convidados. Eu quero a ajuda de vocês para que a gente possa projetar os jogos dessa noite. Quero especificamente falar sobre Palmeiras e Defensa e Justiça. Primeira das 2 partidas da final da Recopa Sul-Americana, de um lado o campeão da Libertadores, o Palmeiras, de outro o campeão da Sul-Americana, o Defensa e Justiça, o ex-time do Hernan Crespo. Então o Rafael vai me ajudar a colocar no ar a página do Betmotion, e a gente vai tentar encontrar boas alternativas de aposta no jogo do Palmeiras. Sempre lembrando que o Betmotion é o site de apostas esportivas que patrocina o canal do Nicola e permite a você, com algumas dicas minhas e também dos especialistas em trader, faturar uma grana extra. Então eu vou aqui procurar Palmeiras, deixa eu colocar aqui Palmeiras, para que a gente possa encontrar quais as cotações do jogo do Palmeiras com Defensa e Justiça. Usem o espaço do chat e do superchat para emitirem opinião do que vai dar, hein? Se vai dar Palmeiras, se vai dar Defensa e Justiça. Ó, o Palmeiras, mesmo jogando na condição de visitante, é apontado pelo Betmotion como favorito. Como é que a gente constata isso? Porque paga-se mais por uma vitória do Defensa e Justiça do que por uma vitória do Palmeiras. Embora a cotação de 2,37 para uma vitória do Palmeiras é uma cotação bem interessante. Tipo assim, se colocar R$10 numa vitória do Palmeiras, e o Palmeiras de fato vencer, você mais do que dobra. Você pega R$23,70. O que vocês acham? Vocês gostam da aposta no Palmeiras ou vocês acham que eu quebro a cara apostando no Palmeiras? Usem o espaço do chat aí para emitirem a opinião. Estou curioso para saber o que vocês acham sobre isso. Antes de pensar na vitória, vamos tentar dar uma olhada em outras alternativas, outras coisas bacanas. Aqui a dupla chance, Defensa e Justiça empate, Palmeiras empate. Que aí cai bastante, né? A gente teria só 1,30, mas aí é um resultado bem confiável esse aqui. Uma aposta que os caras, os traders, especialistas que a gente costuma receber aqui no programa, sempre fazem é nesse ambos marcam. Os caras ganham muito dinheiro com essa história de ambos marcam ou não. Não sei se o Defensa e Justiça marca gol no Palmeiras não, cara. Por isso eu tô na dúvida se eu clico nesse 203 aqui para ambos marcam. Deixa eu ver o que o pessoal tá escrevendo no chat. Ó, 3-0 Defensa e Justiça. Defensa e Justiça e Palmeiras, mais de 1,5 gols. Descreve o Luiz César. Pode ser uma boa, gostei. Quem mais? Deixa eu ver o que mais estão escrevendo aqui. Maringá Soberano. William no Galo.
Quem trouxe a informação do interesse do William foi o Bruno Andrade. Vamos ver se a gente consegue colocar o Bruno Andrade para participar de algum programa nos próximos dias. Fausto César, inclusive, acaba de virar membro do canal. Obrigado, Fausto. Como camisa 10, você vai ter direito a receber vídeos todo dia de forma antecipada, vai poder participar de lives exclusivas aos domingos. Enfim, tem bastante coisa legal. Como é que é, Fernanda? Vai poder fazer... a Fernanda tá me lembrando que você, como camisa 10, você vai poder entrar do canal do Nicola. Então já manda já no nosso e-mail o seu telefone, canaldonicola@gmail.com, canaldonicola@yahoo.com. Manda seu contato para a gente te adicionar lá no grupo de WhatsApp, tá bom? Nicola, boa noite. Tem novidades sobre o Paulistão. A tendência que a gente tenha, a pergunta é do Jonas Costa, a tendência é que a gente tenha já a partir de segunda-feira jogo, tá? A Federação Paulista está tentando convencer o Ministério Público e o governo a liberarem já para o fim de semana. Deixa eu pegar mais palpite. 7-1 pro Defensa e Justiça, e o Luiz Carlos quer me quebrar. O Alisson tá falando 1-0 pro Defensa, enfim, tem o Henrique Sodré tá falando em 2-0 pro Palmeiras. Vamos voltar lá que eu quero tentar chegar a alguma conclusão aqui, ó. Eu vou apostar na vitória do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras é favorito a esse jogo. E a cotação é bem legal, 2,37. Então eu vou colocar R$10 na vitória do Palmeiras. Pessoal, para vocês estarem no Betmotion, é só apontar o celular para o QR Code que está aparecendo, cadastra, é super simples. Você faz um depósito, digamos que você deposite R$100, você ganha 150% de bônus. Então o seu depósito de 150 se transforma em R$250. Dá para se divertir bastante. E cara, assistir a jogos de futebol com um Betmotion aberto, vendo as possibilidades e as cotações, faz com que qualquer jogo fique muito mais divertido. Já apostei aqui na vitória do Palmeiras. Se o Palmeiras venceu, em bolso 23,70. E durante o jogo também vou assistir para ver outras alternativas. Alguém tinha sugerido o mais de 1,5 gols. Essa aposta seria apostando num jogo com 2 gols, independentemente dos times, pagando 1,46. Poderia ser também uma boa alternativa. Deixa eu só ver se eu não deixei ninguém sem resposta. Nicola traz o Jairci Carvalho, podemos pensar. 10 do São Paulo é o Benítez, 1-0 diz o Alexandre Marques. 1-0 Defensa, diz o Alisson Matheus. Nicola ainda guarda a resposta do Nicolas, do Paysandu, diz o José Ronan. O José, hoje conversei com o Mazuco, ele me afirmou que o Nicolas não está sendo cogitado, tá? Descartou a contratação do Nicolas do Paysandu. Então tá respondido aí. Acho que ficou faltando alguma resposta aqui antes de encerrarmos o programa. O Jonas Costa perguntando sobre novidades do Paulistão. E o Sérgio Quinjo estava escrevendo sobre o problema desses jogadores são o que eles pedem com salários e luvas. É verdade, Sérgio. Não existe mais jogador livre, né? Por exemplo, se você fechar com o Sanches, jogador do Santos, tá no Santos ainda. Certamente ele vai querer salário e mais um prêmio pela assinatura do contrato. É o que está acontecendo com o Borré. O Borré tem um problema, tá em fim de contrato no River Plate. Bom, o Eduardo Salgado vai ter o sorteio da camisa do Flamengo de ontem, sim. Vamos encerrar o programa, inclusive, com isso. Não sei nem se eu avisei o Rafael, mas acho que o Rafael estava sabendo. A Fernanda já tinha separado a lista com todas as pessoas que participaram do Superchat de ontem. Só para quem não participou do programa de ontem não ficar boiando, ontem a gente recebeu o Valim Vasconcelos, que foi vice-presidente de finanças do Flamengo até 2019. E aí, graças a um torcedor do Flamengo que é membro do canal, ele disponibilizou uma grana para a gente sortear uma camisa oficial do Flamengo. Então, todo mundo que participou do programa ontem com o Superchat vai fazer parte desse sorteio que eu vou colocar aqui na lista. Deixa eu só abrir o WhatsApp aqui da Fernanda. Sorteio do dia 7/4. Estou abrindo o arquivo aqui, já vou colar todos os nomes das pessoas que mandaram Superchat. E vamos ver quem vai ser o vencedor do sorteio de hoje de uma camisa oficial do Flamengo. Então eu tô colando aqui, ó. Pera aí. Deixa eu ver onde é que está o sorteador. Sorteador online. Coloquei os nomes das pessoas aqui. Sérgio Quinge, Eduardo Salgado, Thiago aqui. Pessoas que participaram pelo Superchat ontem. Combinado, pessoal? Vou apertar o sorteio. Uma pessoa só que vai ganhar. 3. Posso sortear já, Fernanda? Posso, né? Então sortear o vencedor da camisa é o Darlan Torres. Darlan Torres, parabéns, camisa oficial do Flamengo para você, a gente vai enviar a camisa oficial. Eu só preciso que você entre em contato através do e-mail canaldonicola@yahoo.com
Você vai mandar seu nome, seus dados, seu endereço, para que a gente possa entrar em contato e disponibilizar, e enviar essa camisa oficial do Flamengo, presente de um membro do canal do Nicola, que é torcedor rubro-negro. Só não falo o nome dele porque ele prefere a descrição, ele não gosta muito de aparecer, não curte muito essa história de ficar aparecendo. Bom, pessoal, eram essas as informações, entrevistas e opiniões que eu queria dividir com vocês. Queria muito que vocês deixassem, antes de o programa acabar, um like, super importante para que o programa do Nicola continue sendo recomendado para mais pessoas, para que o YouTube entenda o programa do Nicola como um programa legal. Para completar, também queria pedir para quem ainda não é inscrito no canal do Nicola, apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente se encontra amanhã, a partir das 8 horas da noite, a gente volta ao nosso horário normal de programa, das 8 às 9h30. Combinado? A gente se vê. Tchau, tchau.